Jeremias, capítulo 1, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, tu, pois, chegue aos teus lombos, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te vergonhe. Porque eis que hoje ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Meus irmãos, todos nós conhecemos a história do profeta Jeremias. Quando eu começo a entender sobre o profeta Jeremias, eu começo a ver um chamado. Logo no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos ensina que quando Deus vai chamar Jeremias ainda era jovem, quando ele soube o chamado que ele tinha, ele falou com o Senhor, Senhor, eu não sei nem falar direito. Mas a Bíblia nos mostra que Deus falou com Jeremias, antes que você formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi como profeta, e te escolhi como profeta das nações. Então eu começo a entender um texto bem aprofundadamente, que antes mesmo do profeta nascer, Deus tinha escolhido Jeremias como profeta. Assim de igual forma, assim como Jesus Cristo, assim também como Deus também escolheu João Batista, que desde o ventre da mãe dele, já tinha separado João Batista como profeta. Assim também eu começo a entender sobre a onisciência e também sobre a onipotência de Deus, que existe em Deus. São os três atributos que existem em Deus. No salmista, no capítulo de número 139, nos mostrar sobre os atributos de Deus, sobre a onipotência, onisciência e onipresença de Deus. A Bíblia nos mostra claramente quando Deus vai chamar Jeremias vai duvidar do seu chamado, pelo simples fato de que ele era ainda jovem e também não sabia falar. Mas então Deus começa a falar, Jeremias, eu te escolhi como profeta. Você não precisa ter colocado dúvida no seu coração, porque quando eu te chamei como profeta, eu já sabia que você um dia iria duvidar. Mas o mais interessante que eu começo a entender, meus irmãos, que quando Deus vai escolher alguém como profeta, tanto nós que estamos aqui nessa noite, muitas vezes nós vimos para a presença do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós começamos a ministrar a palavra de Deus, muitas vezes nós colocamos dúvida também, será que Deus vai cumprir o chamado na minha vida? Assim também como Deus chamou Moisés falou, eu não vou falar com o faraó, porque eu nem sei falar direito. Mas então Deus fala assim, Moisés, quem fez a boca, quem fez o ouvido, quem fez a boca, não fui por acaso, não fui eu. Então Deus vai começar a cirar com Moisés. Mas por que Deus vai cirar com Moisés? Porque quando Deus chama alguém, mesmo que as pessoas pensam que não tem conhecimento, não sabem falar direito, mas quando ela começa a falar, é Deus falando através da boca daquele que escolheu. Porque assim também como está escrito em Jeremias, no capítulo 1, versículo 19, falou Jeremias, quando você falar, você não precisa se preocupar com o que você vai falar, porque quando você abrir a sua boca, não é você que vai falar, seria eu falando através da tua boca. Por isso Deus começa a entender, quando Deus nos começa a trazer para a presença dele, Deus começa a nos moldar claramente. Mas por que Deus começa a nos moldar? Porque todo vaso para ser usado pelas mãos do Senhor, ele necessita ser moldado por Jesus Cristo cada vez mais. Assim também como o apóstolo vai escrever, para nós sermos vasos de honra e não sermos vasos de desonra. Porque para nós sermos vasos de honra, meus irmãos, nós temos que aceitar, sermos moldados pelo Senhor Jesus Cristo, para nós sermos cada vez sermos mais fervorosos na palavra dele, sermos mais constantes buscando a presença dele. Porque quando nós abrimos o coração para Jesus Cristo trabalhar, nós vemos a diferença. Porque hoje nós entendemos também que não basta apenas nós orarmos, mas se numa coisa nós orarmos, outra coisa claramente que nós temos que pôr em nossos corações é pedirmos para que Jesus Cristo venha nos moldar o nosso interior cada vez mais. Porque não adianta uma aparência do lado de fora, mas interiormente, meus irmãos, nós precisamos ser moldados cada vez mais por Jesus Cristo. A noiva de Cristo que hoje está na terra, ela necessita buscar cada vez mais, ela necessita cada vez mais de se humilhar perante o Senhor Jesus Cristo, para
Senhor Jesus Cristo, eu sei que o Senhor vai vir para buscar a igreja, mas eu estou aqui pedindo para que o Senhor venha moldar o meu interior cada vez mais. Se aquilo que eu falava que não agradou o Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha moldar o meu coração cada vez mais, que o Senhor venha moldar o meu caráter cada vez mais, porque, meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo irá buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja sem mácula, a igreja que hoje está na terra por um espaço de tempo, mas a igreja será arrebatada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite em poucas quantidades, mas muito sempre Jesus Cristo. Quantas pessoas ouviram a mensagem de Jesus Cristo, mas apenas poucos perseveram continuamente caminhando com Ele. Porque, meus irmãos, quando nós viemos para o templo, dar o nosso melhor para Jesus Cristo. Talvez você saiu da sua casa preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado com o que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses. Mas quando você entende o que realmente é mais importante na sua vida, enquanto você começa a adorar aqui neste templo, Deus começa a trabalhar no seu favor. Porque se nós preocuparmos mais com as coisas terrestres, meus irmãos, nós não se preocupamos com o reino dos céus, nós devemos ir para o templo, mas nosso coração não vai estar aqui no templo, porque desde quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, e nós damos o melhor para Jesus Cristo, que hoje Ele vai trabalhar em nosso favor, e assim eu agradeço minha rica coragem em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?